46. Quem achou, diga amém. Amém. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Aleluia. Glória a Deus. Vamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré Aleluia. abençoar. Está escrito assim: a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-o de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Olhe para o teu irmão nesta noite e diga nesta noite: existem muitos cegos que precisam clamar o nome de Jesus. Aleluia. Deus eterno, soberano Pai, é nesta noite que aqui, Senhor, eu lhe peço em nome do Messias, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor venha, Deus querido amado, abrir as portas do céu, derramar sobre nós sem medida, Deus querido amado, o teu poder, a tua glória, Senhor querido amado, venha inundar sobre nossas vidas. Papai querido amado, eu te peço ao Senhor Jesus, para que o Senhor, Deus querido amado, restaure as nossas fé, restaure, Deus querido amado, as nossas vidas. Pai, abençoa cada irmão, abençoa cada irmã, em nome de Jesus Cristo, e venha nos dar entendimento da tua palavra neste lugar. Amém? Todos glorificam a Deus e batam palma em nome de Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem, nessa noite, né, irmão, eu gostaria de aqui entender algumas passagens do que o Senhor ele tem nos orientado, ele tem nos falado. Eu sei que a Bíblia diz assim, que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A cada manhã ela se renova. Significa que todas as manhãs está se renovando. Nessa noite eu gostaria de falar para você sobre justamente, né, a história de um homem cego. Só que a Bíblia nos fala de uma forma bem melhor. Todos que procuram ao Senhor encontram. A Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, Jesus entrará no teu coração, ceiará contigo e você com ele. Mas eu quero te dizer que a ceia do Senhor não é a ceia deste mundo, a qual hoje nós estamos vivendo. Como hoje é o início, me parece, do carnaval, nós já passamos o culto anterior aqui, um slide aqui, na verdade mostrando o quê? Mostrando que as igrejas estão se reunindo para se tornar aparentemente como o mundo. E nós hoje vemos carnaval gospel, carnaval de Cristo, festa do Halloween, quadrilha de Jesus. Hoje o mundo está misturado no meio da igreja. Hoje nós sabemos que antigamente a igreja do Senhor estava no mundo, e hoje, na verdade, o mundo está dentro da igreja. Se Satanás, sim, ele quer atingir uma massa maior de jovens, porque jovem, o negócio deles é curtir.
Jovens, o negócio deles é chegar e ir para imitar o mundo. E se na minha igreja faz o que o mundo faz, então não precisa eu ir para o mundo. Na verdade, porque não precisa, porque ele já está no mundo. Para nós entrarmos no céu, temos que haver uma diferença. Deixa eu dizer uma coisa. Existem vários gritos. Gritos que na verdade dão náuseas aos ouvidos de Cristo. Grito que na verdade fere os tímpanos dos ouvidos de Cristo. Existem gritos que na verdade o Senhor, Ele implora: pare de gritar, porque eu jamais te ouvirei. Embora nós encontramos Isaías capítulo 59, versículo 1 a seguir, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, e nem surdo os seus ouvidos para que não possa te ouvir. Eu quero associar neste momento, eu quero convidar você nesta noite a vir navegar no oceano do Espírito, a um pouco entender essa história. Nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, Ele está presente em nosso meio, Ele está presente em nossa vida, através da sua palavra. Eu quero te dizer que tem muita gente seguindo Jesus, mas na verdade ainda não deram o grito que o Senhor Jesus quer ouvir. Eu quero te dizer que tem muita gente gritando e que muitas pessoas estão tentando fazer essas pessoas parar de clamar a Jesus. Tem muita gente querendo fazer você parar de clamar. Tem muita gente tentando te impedir. Mas o Senhor nesta noite está dizendo: diga ao meu povo nesta igreja que eu estou entrando nestas portas, e aquele que clamar o meu nome, eu estou prestes a ouvir. Ei, eu quero neste momento, nesta noite, que você entenda que o Espírito de Deus está dizendo: tem que haver um grito de destaque hoje aqui. Tem que haver um grito que chame a atenção do Messias. Tem que haver um grito que mudará a história da tua vida e o reino do céu. Aleluia. Deus nessa noite está procurando, está dizendo: eu preciso de um grito que atinja os meus tímpanos dos ouvidos. Eu preciso de um grito que eu não preciso dizer para ele: estou ensurdecido, mas eu quero dizer para este grito: eis que eu estou te ouvindo, eis que eu estou te chamando. Se você vier ao Senhor, se você se entregar à tua vida com todo o teu coração e com todo o teu entendimento, Jesus nessa noite manda um recado dizendo: eu ouvirei o teu grito nessa noite. Nós vemos que Jesus, ele estava adentrando a Jericó. E ali na porta da saída de Jericó se encontrava um homem cego. Eu disse o quê? Não, eu quero que os irmãos participem. Disse o quê? Cego. Cego quer dizer o homem que na verdade não via. O que me chama a atenção nessa palavra de Deus é que este cego outrora ele já tinha enxergado. Está escrito ali, porque ele disse: Senhor, eu quero ver de novo. Talvez muitos pregadores não prestaram atenção nesse texto. Talvez muitos pregadores dizem que era um cego de nascença. Não é um cego de nascença quanto aquele que na verdade, me creio eu, se não foge a memória, aquele que o Senhor mandou ele lavar os seus olhos no tanque de Siloé. Aquele lá poder sim, um cego de nascença. Mas esse cego de Jericó não se diz que era um cego de nascença, porque o próprio cego aqui está dizendo: eu quero ver de novo. Nesta noite eu quero convidar você em dois temas. O tema número 1, o cego fisicamente. O tema número 2, o cego espiritualmente. Eu quero associar todos esses dois itens aqui nesta noite, nesta pregação. Veja, se nós formos olhar, muitas pessoas procuravam a Jesus para ser curados. Jesus tem curado milhares de pessoas na sua época, centenas e centenas de pessoas na sua época. As pessoas procuravam a Jesus, não é porque Jesus era bonito, não é porque Jesus
Jesus ele tinha um anel de grau? Não é porque Jesus ele chegava onde ele chegava, ele colocava a sua carne para chegar e aparecer. Jesus não aparecia no meio da sua carne. Quem aparecia em meio a Cristo era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eram os três, era eles três. Quem aparecia? Jesus. Quando aparecia em espírito, o povo via milagre acontecer. Hoje nós vemos a igreja da carnalidade. Hoje nós vemos as pessoas procurar uma igreja que na verdade alimente a carne. Então eu quero te dizer, vamos pegar o item número 1, cego fisicamente. Nós vemos muitas pessoas que estão cegos, que procuram os médicos para receber uma nova visão. Existem muitas pessoas que têm gastado todo o seu dinheiro para que pudessem enxergar novamente. Mas o que eu quero te dizer, a maior importância para Deus não é você enxergar fisicamente. Sabe por quê? Porque nós encontramos na Bíblia que quando o homem chamado Saulo, eu disse o quê? Este homem Saulo, ele era perseguidor do povo de Deus. Ele perseguia os judeus. Embora também ele era judeu, embora também ele tinha dupla cidadania. Mas, segundo a Bíblia, como Paulo, ele tinha dupla cidadania, ele era meio, como digamos assim, tinha identidade romana, identidade judaica. Então, Paulo, então, ele era oficial do rei. E na verdade esse Paulo que eu estou chamando agora era o antigo Saulo. Ele, chamando-sendo Saulo, ele pegava a carta com o rei para ir o quê? Torturar os cristãos. Nós encontramos um homem, um jovem de 17 anos, que não é como este jovem de hoje, uma geração podre, uma geração que não conhece o que é jejum, uma geração que não conhece o que é estudar a Bíblia, uma geração que não conhece o que é glorificar, uma geração que não conhece o que é sentir o Espírito Santo de Deus. Não é! Esse homem chamado jovem que eu estou dizendo é o jovem Estevão. Ele tinha 17 anos e o compromisso desse jovem era um compromisso com Deus. Esse jovem, ele tinha a tendência de crescer e ser um grande missionário, porque a minha Bíblia diz que ele era um diácono. O diácono Estevão era cheio do Espírito Santo. O diácono Estevão, ele era um jovem aonde ele falava, o povo ouvia, aonde ele falava, o céu descia, o inferno se prostrava e adorava o Deus dele. Eu quero te falar que os olhos de Estevão, a face de Estevão, brilhava como o rosto de um anjo. Aleluia. Mas eu quero te dizer, pastor, mas o que tem a ver esse jovem com Saulo? Esse jovem com Saulo nós temos muito a ver. O Saulo daquela época era aquele Saulo que provocava e procurava matar o povo de Deus. Era aquele povo que procurava calar o povo de Deus. Nós vemos muitos carnais dentro da igreja. Nós vemos a autoridade nesse mundo, neste Brasil, querendo calar a igreja. Nós vemos os jovens de hoje, eles vão para a igreja, não é para adorar ao Deus Todo-Poderoso, não é para adorar o Senhor que muda a vida, não é para adorar ao Deus que na verdade ele morreu numa cruz para garantir a nossa entrada no céu. Mas este jovem de hoje, eles estão cegos. Vamos lá. Saulo pega uma carta com seu rei. Ele era oficial do rei. E ele diz que ele sai à caça aos cristãos. A minha Bíblia diz que Saulo foi ele que autorizou a morte de Estevão. Ele consentiu a morte de Estevão. Estevão, homem jovem, cheio do Espírito Santo de Deus, ao ser apedrejado, olhou para o céu e diz a palavra que Estevão contemplou o nosso Senhor, o Messias, sentado à destra do nosso Deus, e todo o seu exército de anjos. Ali, Estevão sendo apedrejado, ele sentia realmente o poder de Deus. Creio eu que naquele momento o Senhor ali tirou a dor de Estevão, mas Estevão morreu. Saulo catou a sua roupa e entregou como herança a sua família. Saulo então monta nos cavalos e lá vai ao encontro das pessoas, dos verdadeiros cristãos.
E a Bíblia diz que certa vez, Saulo, quando ia à perseguição, ouve-se uma voz do céu e um clarão muito forte, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Existem muitos que têm perseguido o povo de Deus. Existem muitos que têm incomodado o povo de Deus. Existem muitos que têm atropelado as leis do direito religiosos. Existem muitos que querem parar o povo de Deus. Existem muitos que querem chegar e fechar a igreja. Mas eu vou dizer uma coisa: esse muito, eles vão cair do cavalo. E se Deus tiver um plano na vida deles, eles serão perseguidos. Se Deus não tiver, Deus extinguirá eles dessa face dessa terra. E um clarão. Então saiu aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo caiu ao chão. Quando ele abriu os seus olhos, ele viu que ele estava cego. Essa cegueira é uma cegueira física. E naquele momento, Saulo perguntou: quem falas? Jesus disse: sou eu, a quem tu persegues, porque a quem persegue um desses pequeninos persegue a mim. Meu irmão, nós somos perseguidos, mas não somos vencidos. Nós somos perseguidos, mas nós temos vitória. Nós somos perseguidos, mas o diabo não pode contra nós. Nós somos perseguidos, mas o Senhor, Ele ouve a voz dos perseguidos. Quando o grito de vitória chega no céu, os anjos se levantam. O Espírito de Deus diz: meu filho, estou aqui para chegar e estar nessa batalha contigo. Aleluia. Saulo então recebe ali uma mensagem do Senhor. Depois que ele converte, existem muitas pessoas que para se converter tem que cair do cavalo. Existem muitos perseguidores de cristão que tem que cair do cavalo. Enquanto ele não cair do cavalo, se o Senhor não tiver um plano de salvação, se cair do cavalo já vai para a sepultura. Mas se tiver plano de salvação, o Senhor já levanta ele para ser perseguido também. É assim que funciona na vida do cristão. Mas hoje as igrejas, elas estão ensinando as pessoas, os servos do Senhor, a não gritar o nome de Jesus. Estão ensinando o povo a gritar a teologia da prosperidade, que chamamos da teolatria da prosperidade. Hoje as igrejas estão, é como eu pus um vídeo chamando igreja de mercado. Hoje os pastores, eles não conseguem ver cadeiras vazias. Aqueles que pregam porta larga. Então eles têm que fazer campanhas. Campanhas e campanhas. Eles têm que terminar uma campanha e levantar outra campanha. Mas a campanha dele não é para convidar a igreja a jejuar, a orar, a pagar um preço, a ser fiel, a chamar a pessoa para jejuar de madrugada e orar de madrugada. Hoje à madrugada, eu e minha esposa, eu estou tão feliz, eu estou glorificando a Deus, sabe por quê? Porque cada dia que o mundo está apertado, o Senhor Deus está nos preparando para o arrebatamento. Cada dia que os nossos inimigos se levantam, o Senhor Deus tem nos dado autoridade para arrancar a alma das garras dos nossos inimigos. Mas o Senhor também tem dito: se não for com oração, se não for com jejum, se não for com obediência, não tem como vencer os nossos inimigos. Sabe qual é a chave? Sabe qual é a espada da igreja? Sabe qual é a vitória que traz para o cristão na igreja? Jejum e oração. O que dá mais desânimo a uma pessoa a orar e jejuar é quando o pecado impera na vida da pessoa. Eu hoje estava falando, hoje eu deitei, era as 3 horas da madrugada. Nós temos costume de orar das 3 às 4 da madrugada, de quarta para quinta, de quinta para sexta, de hoje para amanhã. E jejum. Mas quando eu fechei os meus olhos hoje para orar, às 3 da madrugada, eu ia missionário, que eu abri os meus olhos, era 4 horas e 37 minutos. Dobrei os joelhos às 3 da madrugada, e às 4 horas e 37 minutos estava eu e minha esposa levantando da oração. A glória de Deus tomou o estúdio e diz: eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele momento eu me levantei, entreguei a oração e falei: Deus, venci mais um tabu, venci mais um perímetro a qual nós só íamos até 1 hora. Agora nós conseguimos orar 1h30 de joelho.
Isso não é para minha honra. Isso não é para minha glória. Isso é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu fico feliz porque isso me fortalece. Sabe por quê? Porque eu sei que os fracos também precisam dos fortes. Saulo ficou cego e foi levado até a casa de Ananias para receber a cura. Mas, escute, havia uma cegueira física nos olhos de Saulo. Saulo agora virou Paulo. E agora ele é perseguido. E a minha Bíblia diz que ele implorava ao Senhor para que o Senhor tirasse o espinho da carne dele. Na teologia encontramos que o espinho na carne de Paulo seria: ele tem escrito um texto onde está escrito assim: eu escrevo com letras grandes. Quando uma pessoa escreve com letras grandes, é porque ele não consegue enxergar as letras pequenas. Então o Senhor Deus, ele não curou Paulo por completo a sua visão. O espinho na carne de Paulo estava sendo na sua visão. Em outras partes ele dizia: eu vejo as pessoas como árvore quando elas estão longe. Mas Paulo, segundo a teologia, explica: para ver as pessoas de perto, para ver as pessoas e reconhecer, tinha que vir pertinho para que ele pudesse dizer: ah, é fulano. Mas de longe ele não enxergava bem. As consequências do pecado, as consequências do que fez. Todas as pessoas que têm consequência do pecado, Deus sempre, ele toca naquilo. O apóstolo Paulo pedia: Senhor, tira de mim este espinho. Mas sempre ele ouvia: a minha graça te basta. Nós temos que agradecer ao Senhor pelo que nós temos. Existem pessoas que falam: pastor, eu faço tanta campanha para me ser curado, por que eu não sou curado ou curada? Porque o Senhor achou um motivo melhor na tua vida, de deixar você assim e não curar você. Porque sendo assim, você sempre vai ser dependente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu me lembro uma vez que havia uma mãe e uma filha. Havia o quê? Essa mãe e esta filha iam para a igreja. Elas eram dupla dinâmicas de oração. E as duas iam cotidianamente para a igreja. Era uma companheira da outra. As duas eram um vaso. Certo dia, a filha adoeceu. Aconteceu o que, irmão? A filha adoeceu. E essa filha adoeceu e veio a óbito. Morreu. Naquele momento que estava no velório para sair do enterro, isso foi o verídico. Me parece que esses irmãos eram da igreja Assembleia de Deus. Só que o caminho era escuro. Nessa época não tinha poste, luz de poste na rua, não tinha poste. E naquele momento então, esta mãe em cima do caixão da filha se debruçou-se, ajoelhou antes do velório sair do cortejo e disse: Deus, a única companheira que eu tinha era minha única filha, para ir comigo até a casa do Senhor. Era eu e ela, Jesus. Somente eu e ela. Agora, Senhor, não tenho companheira para ir. Eu lhe peço, devolve a vida da minha filha. Eu preciso dela aqui para que ela possa ir comigo. Escute, tem coisas que Deus não quer fazer. Tem coisas que você pede, mas o Senhor Jesus, ele fala: eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, você me abandonará. Você vai embora. Eu vou perder a tua alma para o inferno. Naquele exato momento, a sala estava cheia de pessoas. E todo mundo ali compartilhando aquela tristeza, aquela angústia daquela mãe. E naquele momento, houve-se um grande reboliço. As rosas começaram a mexer. As mãos começaram a mexer. Os olhos se abriu. As pessoas viram um reboliço. Algumas com medo e atônitas saíram correndo
acontecendo ali? A mãe então não sabia o que dizer para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A filha levanta e senta na beirada do caixão. E ali ela olha para a mãe e diz assim: mãe, por quê? Por que a senhora pediu a Deus para que eu voltasse? Eu estava tão feliz. Eu estava numa felicidade imensa. Eu falei com Jesus: Jesus, eu não quero voltar. Mas Jesus olhou e disse: minha filha, existe uma fiel que está clamando por você. E a oração dela chegou a mim. Eu preciso devolver você. Porque uma oração do justo pode tudo em seus efeitos. Aleluia. Mas aquela filha ela disse: Jesus, mas está tão bom aqui contigo. Eu não sinto vontade de voltar. Eu não quero mais estar neste mundo. Eu te peço, não me mandes para ele, para o corpo de volta de novo. Jesus disse: a oração de um justo pode tudo em seus efeitos. E Jesus deu ordem ao espírito dela para voltar para a filha. Tudo bem? O velório transformou em festa. Glória a Deus daqui, glória a Deus de lá. Alguns dias depois, aquela jovem que era tanto dada a oração, jejum e consagração, ela conhece um traficante. E ela ali se apaixona pelo traficante. E naquele exato momento, aquela jovem começa a usar drogas e abandona Jesus. E sua mãe volta a ir para a igreja sozinha. Sua mãe é igreja, igreja casa, igreja casa, casa igreja. Um certo dia ela recebe uma notícia que aquela jovem com aquele traficante havia trocado tiro com a polícia e morreram no local. Nós temos que entender o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas das vezes nós pedimos a Deus que faça algo por nós, mas não é a vontade dele. Às vezes a pessoa já estava salva. Se aquela mãe tivesse aceitado que o Senhor levasse a filha dela, na hora que estava no velório, a filha dela não perderia a salvação. Como ficou o coração daquela mãe? Sabendo que a filha morreu trocando tiro com o traficante, não deu tempo nem de pedir água. Então veja que o apóstolo Paulo, ele pedia, dizia: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Mas o Senhor não, a minha graça te basta. Porque se Jesus tivesse tirado o espinho na carne do apóstolo Paulo, ele voltaria para o pecado. Existem pessoas que às vezes resmungam, amaldiçoam a Deus porque está numa cadeira de roda. Eu quero andar de novo, Jesus. Depende. O Senhor conhece cada coração. Às vezes não acontece um milagre na vida da pessoa porque Deus fala: se eu fizer. Porque quando essa pessoa está no leito, ela está lá: ai Jesus, ai Deus, tem misericórdia de mim. Ai Jesus, me ajuda. Ai Jesus, tu és maravilhoso. Ai que dor, meu Deus, tem misericórdia. Ai Jesus, não aguento tanto remédio. Ai Jesus, não faz isso. Ai Jesus, tem misericórdia. Não é assim? Não é? Mas quando ela chega e fala: Jesus, me cura, me tira dessa cadeira, me tira desse leito, porque eu vou testemunhar o teu nome por todo lugar que eu estiver. As pessoas vêm e oram por você. Um certo dia uma oração impacta Jesus. Ou impacta, ou chama atenção. E aí então Deus Todo-Poderoso diz assim: eu vou curar ela, eu vou curar eles, mas eu sei que eles se vão. Eu sei que eles vão sair da minha presença. Nós temos que aprender, irmão, a gritar
verdadeiramente se nós tivermos a confiança que vamos permanecer fiel na presença do Senhor. Então nós vemos aqui que Jesus, passando, entrando ali em Jericó, havia aquele cego, nascença, não, um cego que já havia. Mas será por que ele ficou cego? Eu ainda não estudei essa história, mas vou estudar. Eu já estudei a história daquela mulher do fluxo de sangue, porque ela teve o fluxo de sangue. A história dela eu já estudei. Então vocês sabem que aquela jovem, aquela mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia diz que havia 12 anos que ela estava com fluxo de sangue, não é isso? 12 anos? Então nós sabemos que a idade dela é quantos anos? Quantos anos? Quantos? 24 anos. Então nós, para chegar ao denominador de 24, nós então aqui ouvimos a pregação do início ao fim. Então, já a história desse cego ainda não sei, mas eu acredito que este cego ele via. Ele tinha seus olhos perfeitos. Existem muitas pessoas dentro da igreja que eles até veem. Eles veem tudo, eles veem até o que não pode ver. Mas eles são cegos espirituais. Eles não enxergam um palmo à frente dele, que existe um abismo. Mas o Senhor Deus nesta noite está dizendo para você: eu estou aqui para curá-los. Você sabia que na visão espiritual, a um palmo do seu nariz só tem treva e abismo? Você sabia que quando você anda, o seu espírito anda, Satanás ele faz de tudo para sugar ele para baixo? Eu quero te dizer uma coisa: para receber uma cura, uma libertação, para receber uma mudança na tua vida, é preciso você ter uma comunhão com Cristo. Aquele cego de Jericó, ele resolveu se arrepender dos seus atos. Enquanto ele estava no pecado, enquanto ele estava cego ali, ele começou a refletir e dizer: ah, se eu pudesse ver de novo, eu iria levar o evangelho, eu iria dizer ao mundo que Jesus é maravilhoso. Quem sabe a oração do cego os trouxe Jesus até aquele lugar. Nós sabemos que uma oração do justo pode tudo em seus efeitos. Nós conhecemos uma história de 10 homens leprosos. Eu disse o quê? Leprosos. A Bíblia diz de uma cidade que chamava Samaria. Eu disse o quê? Esta cidade era uma das cidades que dava acesso a Jerusalém. Mas não era qualquer pessoa que passava por ali, porque segundo a Bíblia, as pessoas que passavam por ali, elas na verdade eram violentadas, elas eram assassinadas, elas eram roubadas, cometia-se um latrocínio em todas as pessoas que passavam por ali, porque o caminho de Samaria para Jerusalém era mais curto do que por outras cidades. Entendam o que eu estou dizendo. Eu vou dizer uma coisa: tem oração que faz Jesus passar na tua casa, tem oração que faz Jesus entrar na tua cidade, tem oração que faz Jesus entrar no teu bairro, tem oração que faz Jesus entrar no teu quarto. A oração que o cego estava fazendo dirigiu Jesus para Jericó. Se você ora, se você glorifica e exalta o nome do Senhor, se você clama ao Senhor de coração, corpo e alma e espírito, o Senhor Jesus ele vai entrar lá. Se for na cadeia, ele vai lá. Se for lá dentro do teu quarto, ele vai lá. Se for dentro da tua casa, ele vai lá. Se for no teu emprego, ele vai lá. Aonde você estiver gritando, e se for um grito que realmente venha profundamente do coração, do corpo, da alma e do espírito, porque o Senhor ele quer adoradores que adorem ele em espírito e verdade, porque o Senhor Deus é espírito. Ei, um grito pode chamar a atenção de Jesus. Um grito pode dirigir Jesus à tua casa, à tua vida, à tua vida sentimental, vida financeira, vida espiritual. Veja que naquele momento aquele cego estava precisando de uma coisa impossível ao homem.
Aquele cego, ele estava na sarjeta. Ele tinha uma capa. E esta capa, meu irmão, era uma capa que na verdade cobria ele do sol, da chuva, mas estava fedendo. Aquela capa fedida que ele levava para tudo quanto é lugar. Quando um cego, naquela época, carregava uma capa, as pessoas olhavam e identificavam que ele já era cego. Era um Zé Ninguém. Era uma pessoa inválida, uma pessoa que não tinha utilidade para o mercado ou para nada, nem mesmo para um casamento. Então, como aquele cego era inútil, ele deveria agora pedir esmola, porque emprego ninguém oferecia. Como vai se colocar um cego? Naquela época, principalmente, hoje nós temos cego trabalhando, mas naquela época não. Então eu quero neste momento dizer uma coisa, olha aqui para você. Uma oração do justo pode tudo ter seus efeitos. O homem pode ser pecador do jeito que for, mas se ele se arrepender, Jesus ouve ele até lá no ventre do peixe. Como na verdade Jonas chegou e pecou diante de Deus, desobedeceu, mas Jonas se arrependeu no fundo do mar. Às vezes estamos no fundo do mar. Às vezes olhamos para um lado, para outro, ninguém pode nos socorrer. Às vezes o médico já desenganou, já disse não há mais solução. Às vezes o casamento já foi a pique de tudo, não tem mais jeito nenhum. Às vezes o emprego não bate a porta, você até quer parar de orar, mas algo está te dizendo não. Clama mais alto, porque se você clama mais alto, será mais alto do que cantando clamor, e o Senhor então ouvirá o teu clamor. Aleluia. Às vezes precisamos ter um sacrifício espiritual para que o Senhor possa nos ver, possa nos ouvir. Ei, o Senhor não quer só ouvir a tua voz, o Senhor quer te ver você também no sacrifício espiritual. Vamos associar mais uma outra mensagem. Existe um homem chamado Zaqueu, o nome dele é o quê? Zaqueu era um homem pequeno de estatura, e a Bíblia diz que ele era cobrador de imposto. Zaqueu estava na escuridão. Ele era tão pequeno que ele queria chegar até Jesus, mas não podia chegar porque a multidão intervia contra ele. Então Zaqueu, ele olha e fala, eu tenho que chamar a atenção de Jesus. E ele resolve então pagar um preço maior. Então digamos que o preço de Zaqueu hoje é jejum, oração, vigilância, estudo bíblico, é glorificando, exaltando 24 horas o Senhor. Zaqueu então olhou e disse, não, já que eu não posso ver Jesus, já que o povo não deixa, eu vou subir um sicômoro, ou seja, eu vou subir em uma figueira espinhosa. E naquele momento que ele subiu na figueira espinhosa, é difícil, irmão, subir numa figueira espinhosa, que Jesus bateu o olho e viu ele lá em cima. Então alguma coisa chamou a atenção de Cristo. Você precisa fazer alguma coisa para chamar a atenção do Senhor Jesus. Se você não fazer por onde, você não vai. Assim você está tornando igual a outra multidão que não faz nada para Deus. Jesus olhou para Zaqueu e disse, desce depressa, porque hoje me convém morar na tua casa, entrar na tua casa. Mas aquele cego de Jericó, ele precisava chamar a atenção do Todo-Poderoso. Era a única solução. Talvez, irmão, há um momento que o Senhor Jesus está passando e Ele quer encontrar você preparado, você fiel a Ele, para que Ele possa te abençoar. Não podemos deixar a bênção para amanhã. Temos que receber a nossa bênção hoje. Se o Senhor entrar na tua casa, então clame a Ele. Se você tem chamado Ele às madrugadas, Ele está perto de você. Grite mais alto do que todos. Ei, abra a tua boca, solta a tua voz, porque o Espírito de Deus, Ele está aqui. Alamanai. Eu posso sentir Ele entrando neste lugar. Eu posso sentir Ele ouvindo glórias aqui. Taramanege venegeshui. Sagadahai gashui dekou. Terra samanara surikandaramara. Aonde você estiver, se você estiver no fundo do poço, grite mais alto. Se você estiver na tua casa, grite mais alto. No hospital, na sala de cirurgia, se os médicos já disseram que não há mais solução, o Deus de Israel está dizendo, eis que eu estou
Grita mais alto! Sabe qual é o segredo do grito? O segredo do grito é que quando você grita por Jesus, você estoura o inferno por dentro. Quando você grita por Jesus, você estoura o diabo por dentro. Nessa mesma cidade chamada Jericó, eu disse o quê? Antes dela ser sitiada, a Bíblia diz que existiam as muralhas impenetráveis. Israel do lado de fora e o inimigo deles só de cima contemplando. Homens formados, homens experientes, olhavam para Israel e via eles como rato. Israel olhava e dizia para Josué: Josué, acabou, não tem mais jeito, acabou, é o fim. Nosso fim chegou aqui. Quantas batalhas Deus nos deu vitória e agora nos entregou nas mãos do inimigo. Mas eu quero te dizer uma coisa: o que o povo de Israel não estava fazendo, Deus exigia. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, assim disse Deus: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que Deus quer que você clama mais alto. Não importa se alguém vem querer te calar, repreenda em nome de Jesus e começa a glorificar, começa a gritar, começa a perturbar os moradores dessa terra, porque os anjos do Senhor, Ele vai nos trazer a vitória, Ele vai nos trazer a bênção. O Senhor nesta noite está dizendo: clama-me. Eu estou sentindo uma mão como se agarrasse sobre o meu ombro e me levantasse. Taramanagai. Veja que naquele momento Deus disse para Josué: Josué, eu quero dar vitória ao meu povo, mas é preciso deles fazerem uma forcinha a mais. Sem grito não há vitória. Sem grito não há vitória. Diga comigo: sem grito não há vitória. Sem grito não há vitória. Deus ele diz para Josué: Josué, diga a esse povo: eu preciso que ninguém fale nada. Agora, aquele cego ficou muito tempo, nunca gritou o nome de Jesus ali, mas ele sempre ficava em espírito: Senhor Deus, ouve o meu clamor. E o Senhor dizendo para ele: vai chegar o momento que você vai gritar e a tua vitória chegará. Aquelas muralhas de Jericó, na mesma cidade deste cego, ela era impenetrável. Então Deus disse para Josué: fala o povo que eu não quero que eles conversem nem com eles. Irmão, tem momento que na prova nós temos que ficar calados. Tem momento que na prova nós temos que ficar quietinho. Não temos que falar para fulano e ciclano, não. Está na prova? Fala com Jesus. Está na prova? Vai falando com Jesus. Vai enchendo de energia espiritual, de poder espiritual. Vai se enchendo. Porque quando Deus mandar você ter um glória, vai quebrar o diabo de dentro para fora. Vai explodir. E Satanás vai ter que sair. O inferno vai ter que cair por terra. E a glória de Deus vai manifestar na tua vida. E o milagre acontecerá, diz o Senhor. Aleluia. Posso parar? Sim ou não? Posso parar, sim ou não? Veja bem, o Senhor Deus naquele momento disse para Josué: dá 7 voltas diante da muralha. Olha aqui, quantas voltas? As muralhas eram as lutas, as tribulações. Você vai dar voltas ao redor das tuas tribulações. Como? Orando. Quando você está orando, jejuando, consagrando, você está rodeando as muralhas dos seus inimigos. Enquanto você está orando, você está enchendo de poder da glória do Senhor. O povo de Israel ficou caladinho. Eles não falavam nem com um nem com o outro. Se enchiam de quê? De poder. Olha aqui. Naquele exato momento, 7 voltas deram durante as muralhas de Jericó ao redor. O povo não entendia por que estavam dando aquele povo calado, tudo no silêncio, criança, tudo quietinho, calado, e os inimigos só vendo aquelas emboscadas, mas eles não entendiam.
Satanás não entende o poder de Deus contra ele, não. Naquele momento em que acabou 7 dias, 7 voltas, durante cada dia um dia, Jeová disse assim: agora eu quero que o povo sacrifique mais um pouquinho. Continue calado, mas dê na muralha no mesmo dia, dê 7 voltas no mesmo dia, totalizando 14 voltas. O povo então esmurecido, mas eles foi dando. Quietinho, quietinho. E o Senhor deixou, disse para Josué: quando o povo completar as suas voltas, aqueles que ficaram quietinhos, não falaram nada, eles vão estar cheios de um diafragma, a qual vai explodir o inferno. O inferno vai mudar de planeta. Tem momento que nós temos que passar as provações glorificando. Se você conta para as pessoas as suas lutas, eles vão estar realmente tentando colocar mais tribulação e mais medo para que você não vença. Assim como a multidão impedia Zaqueu chegar até Jesus, assim como a multidão impedia o cego de Jericó chegar até Jesus. Mas o que não pode impedir, irmão, eles podem parar a tua carne, mas não pode parar o teu espírito. Eles não podem parar a tua voz. Eles não podem parar o poder que Deus tem na tua vida. Então Jesus chegou e disse, Deus chegou e disse: olha, quando completar as 7 voltas, a primeira vez, depois a segunda, aí o povo vai dar o brado, vai gritar. Eu quero ver o povo gritando naquele exato momento. Quando completaram aquele elo, tocou a citara, o povo abriu a voz. Quando abriu a voz, as muralhas caíram por terra. Eles gritaram, Deus ouviu, e Deus disse assim: está na hora de esmiuçar, está na hora de destruir essa muralha. E o Senhor, com martelo de poder, ele desceu nas muralhas e ele sucumbiu às muralhas. E o povo de Israel sitiou Jericó, e Jericó foi tomada, e a vitória Deus deu para Jericó. Só para quem quer vitória aqui da glória a Deus, veja que nós podemos estar no lugar mais escondido, mas o Senhor, ele está o quê? De olho na gente, nos protegendo. Veja que eu disse uma cidade chamada Samaria era uma estrada. Vamos por aqui. Suponhamos que pela outra estrada, para chegar até Jerusalém, a pessoa leva uma semana, correto? E por Samaria levaria 2 horas de relógio. Quem está me entendendo? Só que na estrada de Samaria não se podia as pessoas passar. Só passavam ali pessoas armadas, pessoas com multidão, pessoas que realmente tivessem artes na guerra. Escute, naquele momento Jesus ia por lá, mas de repente Jesus disse: eu vou passar por Samaria. Os discípulos olharam para Jesus e falaram: mestre, o senhor não sabe o quanto essa cidade é perigosa. Lá tem ladrões, saqueadores, assassinos, e poucas pessoas sobrevivem no caminho para Samaria. Jesus disse: eu vou passar por aqui. Ei, aonde Jesus vai, o diabo tem que ajoelhar. Aonde Jesus está, Satanás tem que cair por terra. Aonde Jesus está, os demônios têm que adorar Jesus. Naquele momento, eu vou dizer por que Jesus passou por Samaria. Sabe por que Jesus passou por Samaria? Porque havia gritos naquela cidade de Samaria. E eram gritos de 10 leprosos. 10 leprosos todos os dias gritavam também: Jesus, tem de misericórdia de mim, filho de Davi. O cego de Jericó gritava: Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E assim também lá em Samaria tinha 10 leprosos que gritavam: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Os gritos dos 10 leprosos levaram Jesus até aquela cidade. E quando Jesus passou por aquela cidade, Jesus só foi para lá, sabe por causa de quê? Dos gritos dos 10 leprosos. Jesus vai entrar na tua casa só por causa dos teus gritos. E naquele momento então, quando Jesus chegou e olhou para aqueles 10 leprosos, aqueles 10 leprosos gritaram: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de nós. Jesus olhou e disse: o que queres? Ele disse: queremos ser limpos. Ele disse: seja limpos. Vá,
até o sacerdote. Vá para Jerusalém e lá você apresente ao sacerdote. A Bíblia diz que aqueles 10 leprosos saíram em fileira e foram para Jerusalém. No caminho todos eles ficaram curados. Sabe por que Jesus mandou ir para Jerusalém? Para mostrar aos sacerdotes? Porque os médicos daquela época eram sacerdotes. Eles examinavam a pessoa, se ela não tivesse leprosa, entrava na cidade, senão voltava. Então, um voltou para agradecer a Deus, os outros foram embora. Aquele cego de Jericó gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi um cego desesperado que precisava da vitória. Às vezes nós temos que desesperar em jejum, em oração, e pedir ao Senhor, em campanha. Se eu terminei uma campanha agora, eu começo outra. Se eu jejuei hoje, eu vou jejuar amanhã. Mas enquanto Jesus não me abençoar, eu não paro de chegar e importunar o mestre. Glória a Deus. Aleluia. Os discípulos estavam naufragando. Jesus dormia na polpa do barco. E alguém dizia: não importune o mestre. Mas os discípulos foram lá importunar o mestre. Chamaram Jesus para que Jesus acalmasse o mar. E Jesus acalmou. Hoje, nesta noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo assim: eu estou ouvindo o grito chegar no céu aqui deste ministério. Eu estou ouvindo o grito chegar. E Jesus, ouvindo aquele cego de Jericó, então Jesus ordenou que os discípulos buscassem ele e disse: ei, traz-me ele aqui. E então, quando o cego chegou até Jesus, Jesus não perguntou para ele: você tem 100 reais para me dar? 200 reais? 200 mil denários? Você tem dinheiro para me dar? Não, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Aquele cego disse assim: eu quero ver. Eu quero ver. Ver de novo. Jesus então olhou e disse: vê, a tua fé te salvou. Eu quero nesta noite dizer para você que eu decreto a vitória na tua vida. Sabe por quê? Porque a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. É por isso nesta noite que o Espírito Santo de Deus está aqui. Grite mais alto, grite mais do que os outros, porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para te abençoar. Só quem canta um glória a Deus aí, as palmas, louva Jesus. Muito bem, nesta noite então, vamos levantar, vamos consagrar as águas em nome de Jesus. Vamos consagrar as águas.